As emoções são algo inconsciente, né? E quais são as emoções que nós costumamos ter? Então tem o medo, é uma emoção, tristeza, inveja, ressentimento, ódio, né? Então tudo isso são emoções. E muitas vezes as pessoas, elas viciam em emoções ruins. Tem emoções boas também, né? Então aqui a gente está falando da parte de doenças, né? Da parte do emocional. Então, tem pessoas que elas transformam tanto a pessoa, aquelas emoções, elas ficam tão enraizadas na pessoa que a pessoa acaba tendo vícios emocionais. Então, tem pessoas que não se tratam, não se buscam ajuda, acabam, por exemplo, pessoas que são viciadas em negativismo. Aquela pessoa super negativa, ela vive, para ela, se sente bem sendo daquela forma. Tem pessoas viciadas em adrenalina, por exemplo. Pessoas que gostam de sempre estar fazendo coisas assim que trazem essa adrenalina. Então, atividade física, pessoas que passam o dia inteiro na academia para sentir aquele prazer da adrenalina. Então, tudo que é em excesso prejudica, né? E tem pessoas que são viciadas na emoção de sofrer, de tristeza, gosta de sofrer. Sabe aquela pessoa que gosta de sofrer? Ela procura alguma coisa para ela sofrer? Tem pessoas viciadas nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado com as emoções para não virar um vício. Por isso que tem que buscar ajuda e tratar. Porque senão vira vícios, tá? Pessoas que são rejeitadas, né? Que tem o vício da rejeição. Ela procura coisas para ela ser rejeitada. Ela procura coisa para ela, né, ficar chorando, enfim. Só para vocês terem entenderem, né? E eu falei da emoção do ódio, que é uma das emoções, né, que mais prejudica o nosso corpo. O ódio e a tristeza. Cerca de 60% a 100% das pessoas que têm essa emoção, né, muito intensa de ódio dentro delas, elas são pessoas que desenvolvem doenças psicossomáticas, que o corpo vai desenvolver alguma doença em virtude desse ódio que ela alimenta. Tristeza também é uma outra emoção que, se não tratar, pode virar um câncer. Porque normalmente a gente, né, estuda aqui, normalmente um câncer, lógico, tem a parte genética também, mas muitas vezes um câncer é a tristeza da célula. A célula vai ficando tão triste que ela começa a reproduzir descontroladamente, tá? Então olha como as emoções, elas fazem parte, né, de nós como corpo físico também. As feridas emocionais, né, elas geram as emoções, né? Porque se você, por exemplo, tem uma ferida lá de um trauma, uma rejeição, ela vai te gerar emoções ruins, né? De medo, de abandono, emoções tristes, de baixa autoestima. Então, os traumas também vão gerar emoções. E as pessoas, se não tratarem, vão ficar presas, né? Encarceradas mentalmente, e vão estar trazendo emoções ruins, e isso pode trazer doenças físicas. Né? Nossas emoções, elas têm como ser mudadas, as nossas emoções ruins? Tem. Como? Pela disciplina delas. Então, nós só conseguimos cuidar das nossas emoções se a gente disciplinar elas. Porque se você não cuidar, se você não entender e mudar muitas vezes os pensamentos, mudar a forma de agir, você vai, como eu falei, ficar viciada naquelas emoções que vão te aprisionar, tá? Então, as nossas emoções, elas não são somente mental e física, elas são também espirituais. O porquê que não dá pra gente separar emoção da parte espiritual. Agora eu vou explicar pra vocês por quê, tá? Então, pra gente tem que se tratar para se tratar a parte emocional, para ela ser o emocional ser equilibrado, ser um emocional saudável, nós temos que tratar do espiritual. Nós temos que ter disciplinas espirituais. E agora eu vou falar por quê, né? Porque a parte espiritual é que governa o nosso homem, né, natural. Então, sem a parte espiritual, não tem como você cuidar das suas emoções sozinho. Então, como que funciona? Deus, quando criou o homem, né, o Adão e Eva,
ele criou, né, lá o homem perfeito, né? Nós somos, nossa, se a gente for pensar a nossa perfeição, é incrível o nosso corpo, como funciona tudo maravilhosamente bem, as células, né? Eu fiz faculdade, fiz terapia, então, assim, eu lembro no primeiro ano, assim, a gente estudando as células, o sistema nervoso, tudo é maravilhoso, tudo funciona perfeitamente bem. Então, Deus é incrível, né? Ele criou tudo perfeito, né? Só que, depois que ele criou Adão e Eva, o que aconteceu? O que a Eva aprontou lá no Jardim do Éden? Tava tudo indo muito bem. A Eva foi lá e pecou, né? Através das emoções impulsivas, né, dela, ela se deixou levar, né, pela serpente, que era o diabo, aonde ele conseguiu manipular ali e convenceu ela, né, de provar do fruto proibido. O que aconteceu? O pecado entrou no mundo, né? Então, o que ela teve? Ela teve emoções impulsivas, ela teve desejo, curiosidade, né? Ela também anulou a submissão que eles tinham de Deus. Tudo isso aconteceu ali, né? E aí, todo pecado gera consequência, né? Então, vai gerar desse pecado, olha tudo que aconteceu, as consequências que a gente, até hoje, né? Se não fosse a volta de Jesus, nós ainda estaríamos mortos no espírito. E aí é onde que eu quero chegar. As emoções, gente, elas vêm de Deus. Deus que criou as emoções, né? Então, as emoções boas, por exemplo, o amor, né? Se não tivesse amor, como que nós íamos amar a Deus, estar na presença de Deus sem as emoções? Só que as emoções, elas... por que as emoções são responsabilidade espiritual? Por que eu tô falando que tem relação, as emoções, com a parte espiritual? Porque os nossos sentimentos, eles têm as suas raízes baseadas na nossa natureza pecaminosa. Por quê? Adão e Eva pecaram, entrou o pecado no mundo. Então, os nossos sentimentos, eles têm essa raiz pecaminosa. E eu vou mostrar para vocês como que funciona. E o que acontece com essa natureza pecaminosa? O inimigo, ele age nas nossas emoções. Como nós temos raízes pecaminosas nas emoções, o maior alvo do inimigo são as emoções. É ali que o inimigo age, nas nossas emoções. Então, é através das nossas emoções que ele pode manter a pessoa presa, encarcerada, aprisionada e afastar a pessoa de Deus. Olha como é forte isso. Por isso que eu falo que não tem como tratar das emoções, só tratar das feridas, dos traumas e não ensinar a pessoa como cuidar das suas emoções. Por quê? Porque se a pessoa não sabe cuidar das emoções, você tem portas abertas, brechas abertas para o inimigo atuar na sua vida. E eu vou mostrar na palavra o que eu estou falando para vocês entenderem. Então, Deus criou nós perfeito, maravilhosamente bem, né? Criou várias raças, todos os tipos de cores de pele, de cabelo, tudo maravilhoso, né? Os órgãos, tudo maravilhoso. E ele criou também, para nós termos intimidade com ele criou também uma alma. O que é a alma em nós? Às vezes as pessoas não entendem bem o que é corpo, alma, se confundem. Vou explicar bem simples para você entender. O que é alma? Alma é um corpo invisível. Vou repetir. Alma é um corpo invisível. Então, Deus que criou a alma para o homem. E o que corresponde à alma? O que é o corpo? O que é esse corpo invisível? É a nossa psique. É onde está o nosso emocional. Então, por que é invisível? Você enxerga a inteligência? Você enxerga o emocional? Você não enxerga, é tudo invisível. O aparelho emocional é invisível, não é? Você não enxerga os reflexos, você não enxerga as emoções, você não enxerga nada disso. Mas está aqui tudo dentro de nós, né? Na nossa mente. Então, toda vez que a gente fala alma, corresponde ao nosso aparelho emocional. Então, aí Deus criou o corpo invisível, nossa alma, né? O que é corpo? Corpo é soma, né? O significado de corpo é soma e alma é psique. Fica bem claro. Então, nós temos um corpo e nós temos uma alma, que é um corpo invisível, tá? Então, eu sempre dou um outro tipo de exemplo, mas hoje eu vou trazer as canetinhas, tá? Então, aqui nós temos um corpo, aqui nós temos uma alma, tá?
E a alma, ela tá bem próxima ao corpo, muito próxima ao corpo. E por ela estar próxima ao corpo, o que acontece? Quando a alma está ferida, quando a alma, que são as emoções, tá, gente? Está doente, o que vai acontecer com o corpo? Aí é a explicação por que nós temos as doenças psicossomáticas. Porque a alma está grudada com o corpo. Então, tudo que se a alma adoecer, o corpo vai adoecer também. Porque está grudadinho ali, logo em seguida. Na verdade, a alma, ela meio que domina aqui o corpo, tá? Então, as doenças vêm por isso, né? As doenças, então, quando às vezes a gente ouve falar, as doenças do emocional. Não, é doença da alma, tá? Porque o emocional está na alma. Então, é mais correto você falar doenças da alma do que doenças do emocional, tá? Só que Deus não é alma. Como que ele vai se comunicar com a gente? Mas Deus é perfeito. Então, o que ele criou? Ele criou um espírito para o homem, tá? Então, ele criou um espírito. Vamos colocar isso aqui como espírito, tá? Para quê? Ele colocou um espírito no homem para se comunicar com ele. Então, Deus está lá em cima. Então, o espírito em nós, que ele colocou quando ele criou Adão e Eva, certo? Então, o nosso espírito em nós se comunica com Deus, se abastece em Deus, no espírito, né? Que Deus é espírito. E através do abastecimento em Deus, o nosso espírito abastecido, e esse espírito abastecido vai abastecer, nutrir nossa alma. E a nossa alma vai comandar o nosso corpo. É assim que funciona, tá? Então, o nosso espírito do homem conecta ao espírito de Deus e ele se abastece em Deus. E abastecido em Deus, ele controla a nossa alma, ok?